A noiva desaparece no meio do casamento, deixando o vestido com mancha vermelha no banheiro. O sino da antiga igreja tocou 3 vezes de forma ritmada durante o casamento de Lúcia e Álvaro. A música do órgão começou a soar lentamente, de maneira solene e sagrada, dentro da velha igreja, no meio do casamento de Lúcia e Álvaro. Lúcia, de braços dados com seu pai, o Sr. Eduardo, saiu do quarto. Todos os olhares se voltaram para ela, como se o mundo inteiro estivesse aguardando aquele momento. Minha filha está maravilhosa, murmurou Eduardo. Se sua mãe visse essa cena, estaria chorando copiosamente. Lúcia sorriu, com a voz embargada. Pai, não me faz chorar agora. Ela caminhava lentamente, com o brilho dos lustres de cristal refletindo sobre seu vestido branco e longo. Álvaro a esperava no final do corredor, em um terno preto impecável, segurando com firmeza um buquê de hortênsias. Nos bancos, Dona Helena, mãe de Álvaro, assentiu discretamente para Natália, que estava no fim da fileira. Natália respondeu com um olhar difícil de decifrar, entre admiração e inveja. O padre avançou e abriu o livro cerimonial. Irmãos e irmãs, hoje nos reunimos neste lugar sagrado para testemunhar um laço espiritual. As orações, a música, os votos matrimoniais ecoavam em um ambiente de paz e solenidade. Naquele instante, tudo parecia parar. Lúcia, você aceita Álvaro como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo em todas as circunstâncias, até o fim da vida? Lúcia sorriu. Eu aceito. Uma salva de palmas começou nos fundos da igreja, espalhando-se como ondas no mar. Natália apertou as mãos com força, as unhas marcando a palma. Após a cerimônia, a recepção foi realizada no jardim atrás do antigo convento. Uma mesa longa coberta com toalhas de renda branca, vinho tinto cintilando em taças de cristal, e risos por todo lado. Lúcia! Vem aqui tirar foto com o pessoal da faculdade. Chamou Rafael, um velho amigo. Espera um pouco, quero beber água antes, respondeu Lúcia. Natália se aproximou com uma garrafinha de água gelada na mão. Está com sede? Toma, acabei de pegar na sala refrigerada. Lúcia pegou a garrafa. Você sempre tão atenciosa. Abriu a tampa e bebeu um grande gole. Lembre-se de sorrir bem bonito. Hoje é o seu dia, disse Natália com um sorriso estranho. Alguns minutos depois, ao voltar para o local das fotos, os olhos de Lúcia começaram a ficar turvos. Eu estou meio tonta. Lúcia? O que foi? Álvaro correu até ela, amparando-a. Não sei. Disse ela, segurando a manga da camisa dele. Natália se aproximou rapidamente. Talvez ela esteja só emocionada demais. Posso levá-la até o quarto para descansar um pouco, tudo bem, Álvaro? Ele olhou para ela e assentiu. Desde que tenha certeza de que ela vai ficar bem. Natália a amparou com delicadeza, dizendo em tom suave. Vai ficar tudo bem, você só precisa descansar um pouco. Ao sair do jardim, Natália seguiu direto para o corredor de pedra que levava ao antigo edifício do convento. Uma funcionária próxima à porta olhou curiosa. Senhorita, precisa de ajuda? Não, ela só está cansada. Eu sou a madrinha principal, vou cuidar dela, disse Natália, com voz calma. Lúcia cambaleou. Você tá me levando para onde? Para o quarto de troca de roupa. Você vai se sentir melhor depois de deitar um pouco. No porão da igreja, uma pesada porta de madeira já estava aberta. Natália ajudou Lúcia a descer os degraus de pedra antigos. Irmã, eu tô estranha, aqui não é. SHHH, só descansa. Vai ficar tudo bem. Quando desapareceram atrás da porta, a funcionária murmurou. Estranho, acho que a sala de troca não é para aquele lado. No jardim, Álvaro ainda recepcionava os convidados. E a Lúcia, cadê? Ainda está descansando, Natália respondeu ao voltar. Acho que é só cansaço. Vou subir de novo para checar como ela está. Maria, irmã de Lúcia, franziu a testa. Vou com você. Não precisa, de verdade. Pode deixar comigo, disse Natália com um sorriso.
Maria a encarou. Agradeço o cuidado, Natália. Mas não se esqueça, a Lúcia é minha irmã. Natália baixou os olhos. Eu não esqueço disso. O tempo passou. A festa continuava ao som de música e brindes. Mas ninguém sabia que, em algum lugar atrás daquelas grossas paredes de pedra, onde a luz não alcançava, uma noiva estava desaparecendo de seu próprio sonho. A Lúcia ainda não voltou. Álvaro olhou o relógio e procurou ao redor, agora com certo nervosismo. Natália se aproximou, fingindo surpresa. Como assim? Achei que ela já tivesse descido. Descido para onde? Perguntou Maria, caminhando rápido. Faz mais de meia hora que ela foi descansar e ainda não voltou. Muito estranho. Dona Marisa levantou os olhos do suco de laranja e começou a procurar a filha na multidão. Natália, você disse que a Lúcia estava cansada e foi descansar, não foi? Sim, levei ela para o quarto ao lado do salão principal, respondeu Natália prontamente. Ela parecia só um pouco tonta. Deitada deve melhorar. Eu vou ver como ela está, disse Maria, ansiosa, apressando-se em direção ao corredor da velha igreja, que levava aos quartos. Eu vou com você, disse Dona Marisa, levantando-se e deixando o guardanapo cair na cadeira. Álvaro quis segui-las, mas foi contido por seu pai, Gabriel. Calma, filho. Talvez a Lúcia só queira um momento de paz. Mulheres fazem isso antes do casamento. Não, pai, o senhor não entende. A Lúcia nunca sairia sem avisar. A porta do quarto se abriu com um estalo. Maria entrou primeiro. Lúcia? Ninguém respondeu. O cômodo estava estranhamente silencioso, um leve perfume ainda pairava no ar. Lúcia? Chamou Dona Marisa em voz mais alta, olhando ao redor. O espelho grande na parede refletia a luz fraca da janelinha alta. Um vestido branco imaculado estava pendurado no cabide. Mais perto da porta do banheiro, algo destoava. Maria, você está vendo aquilo? Perguntou Marisa, com voz trêmula. Maria se aproximou devagar. Meu Deus! No chão, sobre os ladrilhos antigos, havia um segundo vestido branco, encharcado de sangue, como se tivesse sido arrastado por uma poça vermelha viva. Ao lado, um véu rasgado e algumas flores de hortênsia misturadas com sangue. Mãe, sangue, é sangue de verdade. Maria recuou, tremendo. Marisa desabou no chão, pálida. Não, não pode ser. 5 minutos depois, sirenes policiais soaram no portão da igreja. 3 viaturas chegaram enquanto os convidados paravam, confusos, murmurando entre si. O que está acontecendo? Perguntou um amigo de Álvaro. Ouvi dizer encontraram sangue no quarto da noiva. Pode ter sido um acidente? Ou algo pior? Um oficial de uniforme escuro se aproximou e se apresentou rapidamente. Sou o tenente Bruno. Recebemos um chamado de emergência. Por favor, ninguém deve sair do local. Álvaro correu até ele. O que está acontecendo? Eu sou o noivo. Onde está a Lúcia? Já encontraram ela? Estamos averiguando. Por favor, mantenha calma, respondeu Bruno, com voz firme. A senhorita Lúcia não está presente nas dependências da igreja, certo? Ela desapareceu. Meu Deus, isso não pode estar acontecendo. Dona Marisa começou a chorar. Natália, em um canto, de braços cruzados, disse. Eu falei com ela há menos de 1 hora. Não é possível que ela tenha simplesmente sumido. Bruno se virou e perguntou. Quem é você? Sou amiga íntima, madrinha principal. Fui eu quem levou ela para descansar no quarto, respondeu Natália, com o olhar firme, mas as mãos cerradas. Você viu alguém entrando ou saindo daquela área depois que saiu? Não, não vi ninguém. Não viu ou não se lembra? Bruno enfatizou. Natália balançou a cabeça, os lábios apertados. Eu não estou mentindo. Um outro policial correu até eles. Tenente!
Verificamos as câmeras no corredor norte, não há sinal da senhorita Lúcia deixando o local desde as 15h17. Exatamente a que horas ela foi levada para o quarto? Perguntou Bruno. Por volta das 15h10, respondeu Natália. Ela estava cansada. Achei que precisava descansar. E você foi a última pessoa a vê-la? O olhar de Bruno era afiado como uma lâmina. Eu, talvez, sim. O Sr. Felipe, um dos convidados mais velhos, cochichou para a esposa. Eu vi uma silhueta indo na direção do porão. Na hora achei que fosse algum funcionário. Tem certeza? Murmurou a esposa, com olhar apreensivo. Eu não prestei atenção. Mas agora pensando bem, aquele vestido longo parecia branco. A imprensa começou a se reunir em frente ao portão da igreja no fim da tarde. Estão dizendo que a noiva desapareceu. Encontraram sangue no quarto de troca de roupa. Será que é um assassinato às vésperas do casamento? Uma repórter jovem do canal São Paulo 24 Horas estendeu o microfone por cima da grade. Alguém aqui pode confirmar se a noiva Lúcia Gonçalves deixou a igreja? O Sr. Gabriel apareceu, com o rosto fechado. Sem comentários no momento. Por favor, respeitem a nossa dor. O cinegrafista aproximou a lente e deu um zoom no rosto atônito de Dona Marisa. Um clique gelado da câmera. Álvaro vasculhava cada porta, cada cômodo, em desespero. Lúcia! Onde você está? Me responde. Maria vinha logo atrás. Álvaro, calma. A polícia está investigando. Não dá para esperar. Ela não desapareceria assim. Gritou Álvaro. Ela nunca faria isso. A Lúcia nunca abandonaria ninguém. O Sr. Gabriel segurou o filho. Precisamos manter a razão, Álvaro. Razão? Razão? Enquanto ela pode estar ferida, sangrando, pedindo socorro num porão frio qualquer. Álvaro se virou para Natália. Você foi a última a vê-la. Fala. O que você fez com ela? Natália ficou paralisada. Eu só levei ela para o quarto. Eu não fiz nada. Você está mentindo. Álvaro. Chega. Maria se interpôs. Agora não é hora de acusações. Bruno se aproximou. Peço que todos mantenham a calma. Estamos coordenando uma equipe de busca. Tudo indica que a senhorita Lúcia não saiu deste local. Então por que não a encontram? Álvaro gritou. Por que ainda estão aí parados? Natália recuou discretamente em direção a um corredor vazio. Ela tirou o celular do bolso, com as mãos trêmulas, e escreveu para um número sem nome. Está tudo um caos. Eu não achei que teria tanto sangue. A resposta veio imediatamente. Você é uma idiota. Não levante suspeitas. Fique calada. Natália mordeu o lábio, apagou a conversa, e voltou para o meio da confusão. Às 20h30, a polícia decidiu isolar toda a igreja. As entradas para o porão, a capela auxiliar e os cômodos antigos foram bloqueadas. Uma lanterna varreu o piso de pedra antiga e iluminou algumas manchas escuras de tom marrom. Senhor Bruno. Há marcas estranhas no corredor atrás da capela, gritou um jovem policial. Bruno assentiu. Foquem a equipe de busca nessa área. Enquanto isso, Álvaro estava ajoelhado diante do altar, com a cabeça entre as mãos, os lábios tremendo. Lúcia, por favor, esteja viva. Lúcia gemeu baixinho, sua mão trêmula tateando o chão de pedra fria. A cabeça latejava como se estivesse sendo martelada. Não havia luz, nem vozes. Apenas uma escuridão espessa e um cheiro mofado que sufocava o peito. Tem alguém aí? Ela tentou gritar, a voz fraca e desafinada. Nenhuma resposta. O que está acontecendo? Ela se sentou, batendo levemente a cabeça na parede de pedra atrás. Uma tontura forte a invadiu como uma onda. Ela fechou os olhos e os abriu novamente.
Tudo continuava mergulhado em trevas. Onde eu estou? Lúcia respirava com dificuldade. Sua mão tateou em volta até encontrar uma porta de madeira maciça, trancada por fora. Ela bateu forte. Alguém me escuta. Me ajudem. Apenas o eco surdo respondeu. Depois de um tempo, sua respiração se acalmou. Ela se encostou na parede, olhos fechados, tentando lembrar. Por que ninguém está me procurando? Será que acham que eu fugi? O pensamento apertou seu peito. Não, isso não podia ser verdade. Álvaro não pensaria assim. Sua mãe também não. Mas e se alguém estiver tentando incriminá-la? Lúcia se lembrou de uma conversa uma semana antes do casamento. Natália a havia encontrado em uma loja de vestidos de noiva. Você tem certeza que está feliz? Perguntou ela, alisando suavemente a renda do vestido que Lúcia experimentava. Claro que sim, respondeu Lúcia, sorrindo radiante. Álvaro é o melhor homem que já conheci. E se outra pessoa amasse Álvaro mais que você? O que faria? Lúcia riu. Você está me testando? Quem poderia amar mais que eu? Natália não respondeu. Abaixou a cabeça, alisando a barra do vestido, como se escondesse o frio em seu olhar. 2 dias antes do casamento, no quarto de Natália, iluminado apenas pela luz fraca sobre a penteadeira antiga. Sobre a mesa, uma garrafa de vidro de água mineral e um pequeno frasco branco. Mateus entrou, batendo levemente à porta. Você me chamou. O que foi? Ainda tem aquele remédio? Mateus franziu a testa. Que remédio? O diurético que você usava no serviço militar. Aquele leve, que não mata, mas que pode fazer alguém desmaiar se estiver fraca. Mateus ficou em silêncio por alguns segundos. O que você está planejando? Só uma brincadeira. Eu não vou matar ninguém. Está falando da Lúcia? Você enlouqueceu, Natália. Ela roubou o Álvaro de mim, disse Natália em voz baixa. Ela não o ama como eu. Eu sei disso. Mateus recuou. Não vou te ajudar. Mas vai ficar calado, ela o encarou. Você me deve. Guardei seu segredo por 5 anos. Mateus rangeu os dentes. Maldição. Na manhã do casamento. Natália cuidadosamente transferiu a água da garrafa de vidro para uma de plástico transparente. Adicionou algumas gotas do frasco branco e sacudiu. A luz refletia no líquido, que parecia água normal. Posso levar essa água para a sala refrigerada? Perguntou ela à empregada Dona Isabel, uma mulher de cabelos brancos e olhos atentos. Isabel franziu o senho. Por que não deixa a noiva escolher? A Lúcia gosta dessa marca. Eu sou a madrinha principal, né? Sorriu Natália. A senhora não confia em mim? Isabel assentiu lentamente. Eu só confio em Deus. Os humanos, todos têm seu lado sombrio. Natália riu com desdém. Deus também fica em silêncio quando a gente mais precisa. Quando Lúcia tomou aquela garrafinha d'água, Natália estava a poucos passos, os olhos fixos, sem piscar. Quando Lúcia começou a sentir tontura, tudo já estava calculado na mente de Natália. Deixa que eu a levo para o quarto, disse Natália, apressada. Levar Lúcia até o porão já preparado não demorou mais que 15 minutos. Natália havia emprestado a chave da igreja. Desculpa, Lúcia, murmurou ao colocá-la sobre o chão frio de pedra. Eu não devia conseguir algo que pertence a você. Ela trancou a porta e voltou à festa com o sorriso mais doce que já exibirá. Naquela noite, Natália ficou sentada no próprio quarto, os olhos fixos no celular. As notificações não paravam de piscar. Noiva desaparece momentos antes do casamento. Manchas de sangue na igreja transformam casamento em cena de crime. Ela enviou uma mensagem para Mateus: tudo está correndo como planejado. Mateus respondeu: você foi longe demais. Natália não respondeu mais.
Na manhã seguinte, Natália foi até a casa de Marisa, dizendo querer prestar solidariedade. Maria não a recebeu, deixando-a no saguão. Estou arrasada, disse Natália. A Lúcia era minha melhor amiga. Marisa não olhou para ela. Me parece tudo muito estranho, Natália. Minha filha estava com você e depois sumiu. Eu não sei de nada além do que os outros sabem, senhora. Marisa se virou. Espero que seja verdade. Porque se eu souber que alguém fez mal a Lúcia, e eu vou garantir que essa pessoa nunca esqueça. No escuro do porão, Lúcia tremia ao lembrar de cada olhar, cada palavra, cada vez que Natália acariciou seu cabelo, cada vez que fingiu protegê-la nos corredores da faculdade. Tudo, e era fingimento? Ela se lembrava claramente da única vez que Natália ficou bêbada, chorando aos soluços no dormitório e murmurando: "Você não sabe, e você tem tudo que eu sempre quis." Na época, Lúcia achou que era apenas desabafo de alguém com o coração partido. Agora, aquilo soava como um alerta que ela nunca soube ouvir. Na delegacia, Bruno recebeu uma informação do perito técnico. Tenente, estamos revisando imagens de câmeras secundárias, e tem uma gravação borrada que mostra uma silhueta arrastando algo em direção à escada do porão. Me envia agora, disse Bruno. Ele encarou a imagem com atenção. A silhueta era esguia, cabelo preso, vestido longo azul marinho. A dama de honra, murmurou. Lá fora, a imprensa explodia como uma tempestade. Lúcia Gonçalves, filha da senhora Marisa Silva, desaparece misteriosamente momentos antes do casamento. Marcas de sangue no local levantam suspeitas de violência. Fontes afirmam que a noiva tinha histórico de instabilidade emocional. Teria sido uma fuga voluntária ou um crime encoberto? Maria jogou o celular na mesa, a voz trêmula: "Isso é doentio, e estão culpando a própria Lúcia." Marisa segurava a cabeça, os olhos vermelhos. A gente não devia ter deixado os jornalistas entrarem. Eles vão destruir a imagem da minha filha. Álvaro estava diante das câmeras, cercado por repórteres. Senhor Álvaro. Há rumores de que Lúcia teve um reencontro com um ex-namorado antes do casamento. O que o senhor acha? Ele cerrou os punhos. A Lúcia não é esse tipo de pessoa. Então o senhor acredita que ela fugiu para evitar o casamento? Outra voz insistiu. Foi tudo encenação? Álvaro gritou: "Chega! Se vocês só vieram aqui para espalhar lixo, podem ir embora." O senhor Gabriel se aproximou, colocando a mão no ombro do filho. "Não diga mais nada. Vamos." Na sala de espera, Natália estava com o rosto pálido. Mateus se aproximou. "A imprensa está dizendo que ela fugiu com um ex. Você sabe de alguém?" Natália deu de ombros. "Estou tão perdida quanto eles." Mateus a observou, desconfiado. "Você não parece nada perdida." "É cansaço", respondeu ela, com voz fria. "Cansaço de ver um dia tão bonito virar tragédia." No porão, Lúcia continuava encolhida no escuro. Será, e que eles realmente acham que fugi? Aquela ideia cortava como uma faca. As pessoas podiam acreditar num boato qualquer da internet mais do que nela? Não, e o Álvaro não vai acreditar nisso. Nem minha mãe. Mas ela se lembrava dos olhos inquisitivos da mídia, do jeito como as pessoas distorciam qualquer detalhe. Lúcia abandonou a faculdade uma vez. Lúcia tem histórico de instabilidade. Lúcia chorou no portão da universidade. Lúcia tem tendências emocionais desequilibradas. Ela levou as mãos à cabeça. Não. Eu não sou louca. Eu não fugi. Passos apressados ecoaram no andar de cima. Lúcia gritou. Ah! Tem alguém aí? Uma voz masculina respondeu ao longe: verifique a área dos fundos. Ela ouviu a palavra São Paulo, alguém estava mesmo vasculhando a área. Os olhos de Lúcia se iluminaram. Ela pegou o sapato de salto que ainda restava e bateu forte contra a porta. Me ajudem. Eu estou aqui. Lá em cima, o tenente Bruno comandava a equipe.
Dividam-se em 3 grupos. Sigam o mapa da ala norte do porão. A área oeste ainda não foi totalmente verificada. Um jovem policial, Miguel, voltou. Senhor, um morador chamado Felipe disse ter visto uma pessoa puxando algo escada abaixo, lado oeste. Achou que era funcionário. Verifiquem imediatamente, ordenou Bruno. Levem lanterna e câmera térmica. Lá fora, o burburinho continuava. Noiva foge antes do casamento? Que vergonha! Deve ter encontrado o ex-aposto que fugiram juntos. Nem corpo tem, a imprensa já faz escândalo. Se tivesse cadáver, virava novela. Dona Isabel, empregada antiga da igreja, observava o falatório. Murmurou. Quem menos sabe, é quem mais fala alto. Mateus se aproximou. Dona Isabel, viu algo estranho aquele dia? Vi, ela disse baixo. Vi a Natália levando uma garrafinha da sala de refrigeração. Disse que era para Lúcia. Mas ela nem perguntou se Lúcia queria. Tem certeza? Tenho. Eu reparo nas coisas pequenas. Lúcia se levantou e gritou pela última vez: eu não sou louca. Eu não fugi. Eu sou a vítima. Alguém acredita em mim? Silêncio. Então, clique. O som da fechadura mexendo. Ela prendeu a respiração e se aproximou da porta. Tem alguém aí fora? Perguntou baixinho. Uma voz grave respondeu: Senhorita Lúcia? É realmente você? Sim. Sou eu. Estou viva. Fique onde está. Vamos tirá-la daí. Na sala de espera acima, Natália olhava a tela do celular. Ela apertou o aparelho com força. Mateus se aproximava ao fundo, com olhos cheios de suspeita. Alguma novidade, Natália? Ele perguntou. Não, ela respondeu seca. Acho que ainda não encontraram nada. Mateus ficou alguns segundos em silêncio. Você quer que encontrem, né? Claro, disse ela. Ela é minha melhor amiga. Lúcia foi retirada do porão, a luz intensa fez com que ela fechasse os olhos com força. Bruno a amparou. Há quanto tempo você está presa lá? Eu não lembro, eu desmaiei. Miguel se aproximou e falou baixo: Tenente, tem gente transmitindo isso ao vivo. Vai virar manchete em minutos. Bruno assentiu. Levem-na ao hospital. Segurança total. Nada de imprensa por perto. Lúcia segurou a mão de Bruno, os lábios tremendo. Por favor, não deixem dizer que eu fugi, eu não fiz nada errado. Bruno a encarou com seriedade. Eu acredito em você. Lá fora, centenas de jornalistas se espremiam. Álvaro empurrou os seguranças e correu até a ambulância. Lúcia. Lúcia abriu os olhos. Ela viu Álvaro, a primeira pessoa que queria ver. A única em quem ainda podia confiar. Álvaro se jogou sobre ela, segurou sua mão. Você está viva, você está mesmo viva. Ela desabou em lágrimas, sem conseguir dizer uma palavra. E num canto do corredor, Natália cerrou os punhos, as unhas cravadas na palma. Virou de costas, e ninguém percebeu o momento exato em que seu sorriso irônico desapareceu. No hospital, Lúcia permanecia em silêncio sobre a cama, a luz branca e pálida iluminando seu rosto abatido. Álvaro estava ao seu lado, segurando firme sua mão. Você sabe o que estão dizendo lá fora? Ele perguntou com a voz embargada. Estão dizendo que você fugiu. Que você não me ama. Lúcia fechou os olhos. As lágrimas escorreram. Eu ouvi um pouco pelas enfermeiras. Não acredite neles, ele sussurrou. Não deixe que essas pessoas tirem o que a gente tem. Ela virou o rosto na direção dele, a voz fraca. Você chegou a duvidar de mim? Álvaro ficou em silêncio por um instante. Não. Nunca. Mas eu tive medo. Medo de que te machucassem e ainda mais. Não muito longe dali, na sala de espera, o Sr. Gabriel falava ao telefone com alguém. Estamos conversando com os advogados.
Se alguém continuar espalhando informações falsas, entraremos com processo. Sim, eu sei que é uma notícia bombástica, mas estamos falando da minha nora. Da vida de uma jovem. Ele desligou o telefone e olhou para Marisa. Sei que discordamos em muitas coisas, mas agora, precisamos proteger essa menina juntos. Marisa assentiu lentamente. Eu farei qualquer coisa. Desde que a Lúcia possa viver de acordo com a verdade dela. Em uma coletiva de imprensa inesperada, Bruno estava diante de dezenas de repórteres. Eu afirmo, não há nenhuma evidência de que a senhorita Lúcia Gonçalves tenha saído voluntariamente da área da igreja. Ela foi encontrada em uma sala trancada no subsolo oeste, uma área que sequer consta na planta arquitetônica atual. Uma repórter levantou a mão. Há possibilidade de outra pessoa estar por trás disso, senhor? Estamos investigando. Mas com base nas evidências atuais, isso não foi uma simples fuga. E o que o senhor diria à opinião pública, às pessoas que acreditam que ela inventou tudo? Bruno olhou direto para a câmera. Quem já esteve preso no escuro, forçado ao silêncio, sabe que tudo o que precisa é ser acreditado. A notícia se espalhou imediatamente. Nas redes sociais, os comentários começaram a se dividir. Vai ver, ela foi mesmo vítima. Igreja velha daquele jeito, e podia ter alguém escondendo ela lá mesmo. Não tem como ser coincidência. Tem sangue, tem porta trancada. Alguém precisa responder por isso. A gente julgou rápido demais. Naquela noite, Maria foi até o hospital, levando o celular que Lúcia havia deixado. A última mensagem foi para mim e ela disse, colocando o aparelho na mão da irmã. Eu não li na hora. Queria ter lido antes. Lúcia destravou o celular. Na tela, havia uma mensagem não enviada. Mana, tô me sentindo estranha. A Natália me deu uma garrafinha. Tô tonta. Se acontecer alguma coisa. Lúcia ergueu o olhar. E tentei avisar. Álvaro se aproximou. Natália. Você desconfia dela? Lúcia assentiu levemente, o olhar perdido. Não só desconfio, e eu sei. Num café perto do hospital, Mateus estava sentado diante de Natália. Ficou sabendo, ele perguntou. A polícia tá revendo todas as câmeras. Até os trechos apagados. E encontraram uma imagem, alguém com vestido azul puxando algo escada abaixo. Natália sorveu o café. Tinha muita gente de azul naquele dia. Mas só você era a dama de honra principal, Mateus disse, com a voz mais fria. Você tem certeza de que ainda tá no controle? Natália olhou direto nos olhos dele. Enquanto não houver prova concreta, eu ainda sou só a amiga ferida. Não se esqueça disso. Na manhã seguinte, o Sr. Gabriel organizou uma coletiva privada, com a presença da imprensa, mas limitando perguntas. Álvaro estava ao lado do pai, com o olhar firme. Eu quero deixar uma coisa clara, Lúcia não fugiu. Ela foi vítima de uma conspiração deliberada. Todos foram rápidos demais em julgar. Mas agora, nós vamos descobrir a verdade. Ele ergueu a cabeça. Eu amo a Lúcia. E não vou deixar que transformem ela em piada pública. Lúcia assistia à coletiva do leito do hospital, as mãos apertando a borda do cobertor. Eu não vou me calar mais, ela sussurrou. Se não quiserem ouvir, eu vou obrigar que escutem. No fim do corredor do hospital, uma figura silenciosa observava pela fresta da porta. Natália. O olhar vazio. Na mão, o celular ainda com uma mensagem não enviada para Mateus. Na tela aparecia. Eu acho, e que tudo está prestes a desmoronar. O médico disse que seu estado é estável, mas ainda precisam te acompanhar com psicólogo, disse Álvaro, sentado na beira da cama, passando a mão nos cabelos bagunçados de Lúcia. Lúcia não respondeu. Virou o rosto para a parede, o olhar sem vida. Lúcia, você tá me ouvindo? Ela mordeu levemente o lábio inferior, depois sussurrou, ainda ouço. Mas não sei se ainda sou a mesma de antes. Álvaro segurou sua mão.
Você vai superar. Eu prometo. Lúcia virou devagar para encará-lo, a voz rouca. Quanto tempo e eu fiquei naquele quarto? Mais de 17 horas, ele respondeu. 17 horas que pareceram um século pra gente. Ela estremeceu. Lá não tinha luz. O ar era pesado. Eu ouvia passos lá em cima, mas ninguém ouvia meus gritos. Na primeira noite após o resgate, Lúcia acordou assustada 3 vezes. Em todas, em estado de pânico, batia na cabeceira da cama e gritava. Eu tô aqui. Não me deixem. Por favor, não trancam a porta. Uma enfermeira paulistana chamada Camila Pequena e Ágil ficou de plantão ao lado dela. Senhorita Lúcia, calma. Já está segura, sussurrava Camila, apertando a mão gelada da paciente. Segura, e murmurava Lúcia. Se você ouvisse as pessoas dizendo que eu fugi com um amante, e você entenderia como isso sufoca. Camila não disse nada. Apenas ajeitou o cobertor, enxugou o suor da testa de Lúcia e murmurou, eu acredito em você. Naquela tarde, Bruno foi visitá-la. Levava consigo uma pasta e sentou-se à sua frente, com voz serena. Senhorita Lúcia, queremos te fazer algumas perguntas. Mas se não estiver pronta, podemos esperar mais um pouco. Lúcia assentiu. Não. Eu quero falar. Bruno sinalizou para Camila sair e colocou o gravador sobre a mesa. Você se lembra de algo antes de desmaiar? Lúcia olhou firme para ele. Sim. Muito bem. A última pessoa que vi foi a Natália. Ela me deu uma garrafinha de água gelada. Eu bebi e comecei a ver tudo girar. Depois disso, só me lembro de acordar no porão. Você desconfia que Natália esteja envolvida? Lúcia não hesitou. Sim. Por quê? Porque ela sabia que eu tinha uma leve alergia a diuréticos. Porque ela sempre soube conquistar a confiança das pessoas e usava isso como máscara. Bruno assentiu. Temos uma testemunha, Dona Isabel, a funcionária da igreja. Ela diz ter visto a Natália levando a garrafinha antes da cerimônia. O que você acha disso? Lúcia fechou os olhos. Acho que, e tudo fazia parte do plano. Na manhã seguinte, Natália foi até o hospital. Levava um buquê de flores e uma caixinha. Posso entrar? Perguntou ao ver Maria de vigia na porta. Maria ergueu uma sobrancelha. Não acho que a Lúcia queira te ver. Natália apertou os lábios. Eu só queria pedir desculpas. Talvez, e ela tenha me entendido mal. Entendido mal? Maria franziu a testa. Entendido mal é quando alguém derruba um lenço, não quando é trancado num porão por quase um dia inteiro. Natália baixou o olhar. Só queria vê-la uma última vez. Se causei algum mal, eu vou arcar com as consequências. Já é tarde, disse Maria, empurrando a porta de volta. Natália ficou parada por um tempo, ainda abraçando as flores. O vento do corredor soprou, fazendo uma pétala cair no chão, fria e silenciosa. Numa noite, enquanto Álvaro revisava documentos da polícia, Lúcia falou. Você acha que a Natália me odiava há muito tempo? Ele ergueu os olhos. Acho que ela nunca aceitou você ao meu lado. Mas eu sempre achei que ela fosse minha melhor amiga. Álvaro balançou levemente a cabeça. Tem gente que finge ser amigo só para se manter perto do que quer. E quando não consegue, destrói. Lúcia abaixou a cabeça. E eu deixei ela fazer isso. Não. Você não tem culpa. Você só confiou demais. Do lado de fora do hospital, o vento noturno de São Paulo era cortante. Num banco de pedra, Natália permanecia imóvel. Na tela do celular, uma mensagem ainda não enviada. Se aquele dia você tivesse me escolhido em vez dela, tudo seria diferente. Ela desligou a tela e apertou as mãos uma contra a outra, as unhas se cravando na pele. De longe, uma voz chamou. Natália, a polícia quer continuar o interrogatório sobre o dia do casamento. Está pronta?
Natália respirou fundo e se levantou. Sempre estou pronta. Mas, dessa vez, seus olhos já não tinham a segurança de antes. Só confusão. E medo. Na sala de interrogatório, Bruno colocou uma pasta sobre a mesa. Senhorita Natália, esta é a imagem da câmera que mostra você indo em direção à escada do porão. Está puxando algo que foi identificado como parte do vestido de noiva. Eu só desci para pegar algo que a Lúcia esqueceu. Uma coisa dela. E depois? Ela disse que queria ficar sozinha e eu achei que ela tinha desistido do casamento. Bruno apoiou os cotovelos na mesa. Senhorita Natália, se não disser a verdade agora, quando o promotor perguntar, as consequências serão bem piores. Natália ficou em silêncio. Os lábios apertados. Até que, por fim, ela suspirou. Eu só queria que ela não se casasse com o Álvaro. No hospital, Maria entrou no quarto, levando um pendrive. Bruno mandou isso. Disse que você precisa ver. Lúcia deu play. A gravação do interrogatório começou a tocar. Eu não queria machucar ela. Eu só queria que ela perdesse o casamento. Eu não imaginei que a fechadura fosse emperrar, achei que ela seria encontrada logo. Lúcia apertou as mãos com força. Ela achava que iam me encontrar logo. Ou simplesmente não se importava, disse Maria. Natália foi detida preventivamente. A notícia se espalhou por todos os canais. Natália Ribeiro, dama de honra e melhor amiga da noiva Lúcia, foi oficialmente presa sob suspeita de envolvimento no sequestro. Uma semana depois, a polícia concluiu o inquérito e Natália foi indiciada por o sequestro premeditado com risco à integridade física e mental da vítima. Bruno entrou no quarto de Lúcia e assentiu com a cabeça. Você ajudou a esclarecer tudo. Obrigado. Lúcia sorriu. Não foi porque eu sou forte. É só que eu não queria ficar em silêncio mais. O novo casamento foi realizado 3 semanas depois, numa casa pequena na região de Campos do Jordão. Sem repórteres. Sem tumulto. Apenas a família, alguns amigos de verdade e a natureza tranquila. Lúcia vestia um vestido branco simples, segurando firme a mão de Álvaro. O padre leu os votos, enquanto Maria chorava do começo ao fim. Você tem medo que eu desapareça de novo? Lúcia perguntou baixinho. Álvaro sorriu. Não. Você voltou. E dessa vez, escolheu ficar. Na prisão, Natália recebeu uma carta anônima. Dentro, uma única frase. É uma pena. Mas todas as peças do jogo podem ser descartadas. Ela apertou o papel com força. Pela primeira vez, Natália entendeu, talvez ela também fosse apenas uma pequena parte de algo muito maior. E Lúcia, ao sair da capela naquele dia, com o sol iluminando seu rosto como da primeira vez em que vestiu um vestido de noiva. Havia uma diferença, e dessa vez, ela caminhava rumo à felicidade por conta própria sem que ninguém a guiasse. Uma semana depois. O tribunal condena a Ré Natália Ribeiro a 3 anos de prisão por sequestro premeditado e dano psicológico à vítima. O som do martelo soou firme na sala do tribunal, entre olhares dirigidos à jovem sentada no banco dos réus, olhares de desprezo, pena e indiferença. Natália permaneceu imóvel, as mãos agarradas à borda do banco. Não respondeu. Não reagiu. Lúcia, sentada no fundo da sala, já não tinha raiva no olhar. Apenas silêncio. Um encerramento. Do lado de fora, repórteres cercaram Bruno. O senhor pode confirmar que Natália agiu sozinha? Não temos provas de cúmplices até o momento, respondeu Bruno. Mas o caso continua aberto, caso surjam novas testemunhas. E quanto à vítima? Lúcia Gonçalves está se recuperando bem. Ela colaborou com toda a investigação. Álvaro colocou-se entre as câmeras. Não responderemos mais. A Lúcia precisa de tempo. Não de piedade. No quintal de casa, Lúcia podava um vaso de flores murchas da semana anterior. Álvaro saiu trazendo um copo de suco de laranja.
Como foi no tribunal? Ele perguntou. Foi. Acabou. Quer falar sobre isso? Lúcia balançou a cabeça. Não precisa. Nem tudo precisa ser gritado. Tem dores que a gente só precisa deixar no chão. Álvaro sorriu, entregando o copo. Mas agora você não precisa deixar isso sozinha. Maria apareceu, colocando sobre a mesa uma caixinha. Esse é o álbum original do antigo casamento, disse. Pensei em jogar fora, mas tem momentos que ainda valem ser guardados. Lúcia pegou o álbum, abrindo a primeira página. Era uma foto de Álvaro olhando para ela com um olhar encantado sob pétalas brancas. Naquele dia eu acreditei que o mundo era lindo. Maria sentou-se. E hoje, ele voltou a ser. Lúcia ergueu o rosto. Porque eu passei pelo lado mais escuro. Naquela tarde, Lúcia e Álvaro voltaram à igreja Nossa Senhora do Brasil onde tudo começou. Bruno já os aguardava na porta. Tem certeza de que quer entrar lá de novo? Ele perguntou. Lúcia assentiu. Eu preciso. Lá dentro, a luz do sol atravessava os vitrais coloridos, projetando desenhos no chão de pedra. Cada passo ecoava como lembrança. Álvaro segurou sua mão. Aquela sala foi demolida. Ninguém mais será trancado ali. Lúcia parou diante do altar e olhou para a imagem da Virgem Maria. No dia em que fui levada para lá, eu não rezei. Eu estava com raiva. Mas agora eu agradeço por ter sobrevivido. Os três se sentaram nos bancos de madeira. Bruno abriu o caderno de anotações. Senhorita Lúcia, encontramos um áudio curto no celular da Natália. Quer ouvir? Lúcia assentiu. Bruno apertou o botão. Eles sempre escolhem ela. Mesmo sendo fraca, ingênua de propósito, eles sempre escolhem ela. Nunca fui eu. Nunca será eu. Lúcia fechou os olhos. Ela nunca quis me ver feliz. Álvaro apertou sua mão. E você está feliz. Apesar dela. Naquela noite, Lúcia sentou-se com a mãe na varanda. Marisa serviu chá. Você perdoou a Natália? Ela perguntou. Não acho que eu precise perdoar. Mas não carrego mais ódio. Marisa assentiu levemente. Eu me culpo por ter confiado na pessoa errada. Lúcia recostou-se no ombro da mãe. Todo mundo erra. Mas você não virou as costas para mim, isso era tudo que eu precisava. Em Campos do Jordão, Lúcia e Álvaro organizaram uma pequena festa para agradecer às pessoas que acreditaram neles. Camila, a enfermeira, também foi convidada. Quando chegou, Lúcia a abraçou. Você estava lá quando eu mais precisei. Camila sorriu. Nem todo mundo sobrevive para contar que foi trancado no fundo de um porão, Lúcia. Você é mais forte do que imagina. Bruno chegou por último, trazendo um caderno de capa de couro. O que é isso? Lúcia perguntou. O diário de um caso. A última página é para você escrever o que aconteceu depois. Ela abriu. O espaço estava em branco. Então, eu vou escrever sobre um recomeço. Bruno assentiu. E nós encerramos um final que não foi justo. Quando a festa acabou, eles não voltaram para a cidade. Ficaram ali mesmo, começando uma nova vida. Lúcia abriu uma floricultura. Álvaro cultivava uvas e aprendia a fazer vinho. Alguém perguntou a ela por que escolheram um lugar tão calmo. Lúcia respondeu, porque aqui, eu escuto o que meu coração diz. Aqui, eu não preciso fugir. Um dia, Lúcia recebeu uma carta escrita à mão. Sem remetente. Mas ela reconheceu a caligrafia. Desculpa por ter te odiado tanto que não consegui mais ver o certo e o errado. Eu só queria voltar ao começo quando a gente era realmente amiga. Lúcia guardou a carta na gaveta, sem responder. Apenas disse a Álvaro, tem pessoas que só devem existir na lembrança. E o tempo passou. A cada manhã, Lúcia regava suas flores, depois sentava em frente à loja, com uma xícara de café, olhando ao longe.
Alguém perguntou: Você é a Lúcia Gonçalves? A noiva daquela história? Ela sorriu. Sou. Mas hoje sou só Lúcia. A parte de noiva o vento já levou. A vida seguiu. Sem mais escuridão. E se alguém perguntasse: a justiça existe? Lúcia responderia: existe. Mas nem sempre ela grita. Às vezes, ela chega, silenciosa como uma manhã tranquila. A história é um lembrete profundo de que, às vezes, quem mais nos fere é quem mais confiamos. Mas a verdade sempre encontra uma forma de se revelar quando temos coragem de encarar e não nos calamos. Mesmo na escuridão mais densa, a esperança germina se não desistirmos. A justiça pode tardar, mas ela chega. O amor verdadeiro não se abala com boatos, e a confiança colocada no lugar certo é a luz mais forte. Mais importante ainda é aprender a se levantar da dor, recomeçar com paz e confiar novamente em si mesma. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.